A verdadeira alegria só pode brotar nos corações das pessoas que se sentem iguais. Por meio desta frase, podemos começar a definir uma das principais características do nosso entrevistado de hoje. O programa Retratos tem o prazer de receber o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães. Dom Moll, seja bem-vindo ao Retratos dessa semana. Essa alegria que nós falamos no início sempre foi uma característica da sua vida, Dom Moll? Sempre foi uma característica. É muito interessante que as pessoas, de um modo geral, me consideram, assim, uma pessoa séria. Acho que por causa do trabalho, do estilo, biotipo, mas a minha forma de comunicação, inclusive da seriedade com que eu faço as coisas, realizo as coisas, é sempre muito alegre. Eu acho que é um dom de Deus. Certamente. Dom Moll, e voltando, falando da infância, como foi a infância de Dom Moll? O senhor nasceu em Ponte Nova, aqui em Minas Gerais. Eu nasci em Ponte Nova. Ponte Nova é uma cidade muito significativa e já foi até mais, né, no passado, representando uma liderança ali naquela região da Zona da Mata. E lá eu vivi como qualquer criança. As preocupações normais de escola, de brincadeiras, na experiência familiar, não é? Uma infância marcada pela normalidade, né, da vida de qualquer criança. Situando, o senhor nasceu em 1960. Nasci em 1960, em janeiro de 1960. Né? Eu sou o segundo filho, mais velho, né, de 7 irmãos. 7 irmãos. 6 homens, uma mulher, temos o maior xodó com ela, porque é a única mulher da família. E crescemos juntos, a distância relativamente pequena entre um e outro, né? E uma presença marcante do meu pai, da minha mãe, por características comuns e também diferentes. Qual que seria essa maior lembrança dos pais na infância? Então, a lembrança da presença, de uma forma muito diferente. A minha infância inteira, desde quando das primeiras lembranças que eu consegui registrar na minha memória, eu consigo visualizar o meu pai e a minha mãe. A minha mãe, uma presença assim muito constante fisicamente, e o meu pai, uma presença muito forte pela voz dele, pelas orientações que ele dava. Porque o meu pai é uma coisa muito curiosa, e aliás eu devo muito a ele nesse aspecto. O meu pai meus pais com 7 filhos para criar, e ele tinha um princípio muito interessante. O princípio da boa formação para os filhos. Então, os mais velhos, eu inclusive, começamos, né, numa escola pública simples, no bairro onde a gente morava, e aliás onde a minha mãe mora até hoje, mas depois ele colocou na cabeça, a herança maior que eu posso deixar para os meus filhos ou para os nossos filhos é a educação, para cada um deles, né? Então, meu pai conseguiu manter os 7 filhos numa escola particular, evidentemente com ajuda, não é? Que é a escola dos salesianos e a escola das salesianas em Ponte Nova, né? Com ajuda, uma bolsa daqui, um desconto dali, para que a gente pudesse ter essa formação boa. Então, essa presença, esse princípio do meu pai foi muito importante, só que isso custou muito a ele, sabe, Lúcio? Porque o meu pai, ele trabalhava de dia numa empresa, inclusive federal, né, um trabalhador simples, né, do Instituto do Álcool e do Açúcar, com a presença forte lá em Ponte Nova, e depois, para dar conta de todas as obrigações, por incrível que pareça, durante muitos anos seguidos, ele saía às 5, 6 horas da tarde de um serviço e às 9 da noite começava no outro até às 5 horas da manhã no outro dia. Incrível. Talvez por isso eu fale, não tinha presença física, mas tinha essa presença. Isso. Os poucos momentos que encontrávamos com ele eram momentos de orientação, portanto a voz dele ressoava o tempo todo no nosso ouvido.
a nossa mãe ia levando, né, aos poucos as coisas ali no dia a dia, né, porque depois ela também passou a trabalhar. E foi uma experiência muito bonita. Eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a viver também trabalhando, gosto de trabalhar. E o valor que o trabalho tem, né? Ah, sem dúvida. E a família, Dom Mauro, dá para se perceber, né, o carinho que o senhor tem ao falar da família, é realmente o esteio, né? É extremamente importante na formação ao longo da vida. Sabe, Lúcio, eu considero isso importante, o esteio, sobretudo a trilha, o caminho. Na realidade, é a minha família que deu rumo à minha vida, à minha existência. Não só pelos ensinamentos, aquilo que fala, as discussões do dia a dia, os desentendimentos também, claro. Que deveriam né? ter, não, 7 irmãos? 7 irmãos, né, com distância pequena entre um e outro. Então era uma experiência muito interessante. Mas a família foi direcionando a vida da gente. O estudo, os princípios, sim, o que é certo, o que é errado, não é? Os horários, a disciplina, o lazer, a brincadeira. Então, tudo isso foi orientando, dando rumo à nossa existência. Então, a família ela é o nosso esteio, mas ela foi, para todos nós lá em casa, ela foi também um rumo, uma direção. Meus irmãos são todos muito bem sucedidos, graças a Deus, todos eles já casados, né? Tenho vários sobrinhos, os sobrinhos são especialíssimos para mim. Eu sou o único que não tenho filho, evidentemente, né? Na minha família. Mas tenho os meus sobrinhos e sobrinhas muito próximos, com um carinho muito grande por eles e eles também por mim. Dom Mauro, entrando nesse assunto, as pessoas têm curiosidade de saber como que é a vida do bispo, né? Essa vida em família, com sobrinhos, por exemplo, como que é o dia a dia de Dom Mauro? Obviamente que o senhor é 24 horas por dia bispo, mas como que é o dia a dia, um pouco mais da intimidade, desse carinho pelas crianças, como que é? Sim, então, eu tenho uma proximidade muito grande, brinco muito com eles, todos eles têm uma proximidade também muito grande, tem nenhum tipo de constrangimento, chegam e abraçam. Na minha família tem uma característica muito interessante, nós nos beijamos muito, muito. Sim. Todos nos cumprimentamos assim, beijando. Beijos estalados assim no rosto. Comigo, os irmãos, os sobrinhos, a minha mãe, não é? E os sobrinhos têm essa liberdade plena de chegar. Agora, eu sinto também, por causa da minha trajetória, ter sido padre, agora bispo, né, da igreja, evidentemente eles me escutam também nessa condição. Então gostam de ouvir uma palavra, eu estou nessa situação... O que você acha? É uma referência. É uma referência para uma série de coisas. Gostam de me escutar, não é? E sempre valorizaram também a minha escolha. Eu sempre tive apoio da minha família, do meu pai, já falecido há 10 anos, 11 anos, da minha mãe, dos tios, dos avós, dos meus irmãos, né? Sempre muito entusiasmados, me empurrando, me animando, né? Permanentemente. O senhor é o único religioso da família? Então, veja bem, eu quando entrei para o seminário, quando comecei a estudar, bem lá no início, na realidade estudávamos todos do Colégio Salesiano, mas um meu irmão mais novo, logo abaixo de mim, chamado Emídio, ele entrou para ficar interno no colégio, começando a discernir a vocação dele. Um ano depois eu fui também. Eu não sei se Deus usou meu irmão para me apontar um caminho, porque depois que eu entrei, nós ficamos juntos 1 ano, 2 anos, aí ele saiu, eu fiquei. E eu costumo até brincar com ele, tá vendo? Foi você, você que me levou. Sim. Mas, então, eu estou nessa condição, mas a minha família é muito religiosa e participante da comunidade. Lá em Ponte Nova, todos eles ajudam, se envolvem. A minha mãe tem 73 anos, coordena vários grupos de círculo bíblico, apostolado da oração, na igreja, minha irmã é catequista, todo mundo envolvido. Eles têm muito orgulho da condição que o senhor tem hoje, né, como bispo. Sim, certamente, e expressam isso, o lugar, o bairro, a cidade, muito orgulhosa. Mas na minha família eu são 2 irmãs do meu pai, que são freiras, e eu tenho 2 primos, irmãos um do outro, que também são padres. E outros padres também mais distantes no parentesco. Então é uma família influenciou? Sim, certamente, né? Influenciou. Mas a influência maior que eu tive, acho que mais do que essa situação, até porque um desses primos é mais novo do que eu, foi ordenado depois, etc., foi a presença muito significativa e educativa também dos salesianos na cidade de Ponte Nova.
Eles têm lá um colégio, mantém esse colégio ainda hoje. Que fez parte da base da educação do senhor. Estudei desde cedo lá e aí pude acompanhar. Os salesianos têm essa característica da alegria também. Sim. Porque o projeto de educação deles contempla isso. A pessoa precisa viver feliz, ter boas relações, a proximidade. Então esse distanciamento, a hierarquia, sem perder o respeito, ele não existe. O distanciamento é que faz com que a gente vá descobrindo as coisas. Então eu pensava assim, olha, um dia eu gostaria de ser e de experimentar uma vida parecida com a vida destes padres. Esse espelho foi fundamental. Muito, muito. E eles frequentavam muito a minha casa. A minha casa sempre, desde a mais tenra idade, sempre foi muito frequentada por padres, pessoas da igreja. Iam, ficavam lá um dia, 2, 3, dormiam. Então sempre acolheu muito essas pessoas, né? Normal, no próximo bloco eu quero que o senhor nos fale sobre o despertar da sua vocação. O nosso bate-papo está ótimo, mas vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí.